Olá para todos, amigos e amigas, operadores do direito e queridos advogados. Estamos aqui mais em um Reflexões Jurídicas. E como sempre dissemos, como já dizíamos para vocês lá atrás, na nossa primeira edição, nós traremos aqui em nosso programa várias personalidades do mundo jurídico da nossa cidade, pessoas que têm e acrescentarão conteúdo ao nosso podcast e à vida de cada um. Nós trocaremos experiências, nós vivenciaremos essas experiências com o depoimento de cada um de vocês, que também são convidados do nosso Reflexões Jurídicas. Medina, com você. É uma imensa satisfação receber hoje aqui um grande amigo, um ex-aluno, uma pessoa que cresceu assim de uma forma muito rápida na profissão devido à sua dedicação, à sua qualidade na condição de advogado. Dr. Felipe Hilton. Desde os bancos da faculdade, da academia, eu já percebia que seria realmente um advogado de destaque aqui no nosso município. E tem mais, hein? Não é qualquer entrevistado, não. O Dr. Felipe já é advogado há 10 anos. Aliás, o Dr. Felipe é uma liderança da Jovem Advocacia que nós temos o prazer de trazer no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Mas deixa eu apresentar o Dr. Felipe para os nossos queridos amigos, né? O Dr. Felipe já é advogado há 10 anos, é pós-graduado em Direito do Trabalho e em Gestão Pública também. Parabéns, doutor. E é fundador do escritório de advocacia Hilton Advogados Associados, né? E o doutor é atuante, pelo que eu vi, hein, doutor? Foi presidente da Comissão de Comunicação da OAB Guarulhos, período 2016-2020. O doutor foi assessor da presidência para assuntos legislativos. O doutor foi assessor parlamentar da Câmara Municipal de Guarulhos. O doutor é ativo politicamente, mas acima de tudo em defesa da advocacia. Doutor Felipe, seja bem-vindo. Por favor, possa se apresente para os nossos amigos. Para mim é um prazer, uma honra, doutor Cícero, doutor Medina. Obrigado pelas palavras dispensadas a mim, pela gentileza aqui da leitura do currículo. Realmente a gente tem algumas questões aí para apresentar, né, devido ao nosso trabalho, a nossa ideia sempre atuante em defesa da nossa profissão, ajudando os novos advogados também a ingressarem, a ajudar eles a evoluírem também. Porque, doutor, como você disse assim, você subiu muito rápido, você cresceu muito rápido, e eu acho que não tem tempo. Entretanto, se o advogado não tiver auxílio, aí realmente não é nem devagar nem rápido, não vai ir para lugar nenhum, ele vai desistir. Então, é verdade. A gente vem aqui hoje bater esse papo gostoso nesse dia maravilhoso aqui, nos Reflexões Jurídicas, falar um pouco nossas ideias, nossa profissão, né? Eu agradeço de antemão. Sabe, Cícero, eu escrevi um artigo há pouco tempo, uma crônica jurídica, acho que há 1 ou 2 semanas atrás, e mencionei o Dr. Felipe. Você não imagina tanto de mensagem inbox que eu recebi no meu meta, tanto o Instagram como o Facebook, de pessoas, até de vereadores aqui de Guarulhos, ressaltando o ser humano Felipe Hilton. Né? Então, várias pessoas falando que realmente é um advogado de destaque, uma pessoa dedicada, uma pessoa estudiosa. Mas o que me tocou demais, Felipe, foi os comentários relativos à sua pessoa, ao seu caráter, à sua origem. E eu gostaria que você nos contasse um pouco quem é o Felipe Hilton. Essa parte você não tinha me contado, né? Essa parte aí dos feedbacks. É verdade. Né? Mas eu fico feliz, né? A gente está sabendo aqui agora sobre a situação. Mas respondendo basicamente, doutor, eu sou advogado em Guarulhos, venho de origem simples, né? Humilde, a gente é oriundo de periferia. A gente teve a nossa dificuldade de vida. Enquanto eu estava na faculdade de Direito, eu era lavador de carros na cidade. Então foi uma formação com muita garra, com muito esforço. E aí quando a gente chega em algo, eu aprendi a guardar sempre uma coisa, que eu vira e mexe eu coloco. Eu não tinha nada, mas uma coisa que eu tinha é palavra e caráter. Então quando a gente escuta essas mensagens, a gente percebe que, que bom que me enxerga dessa forma. Mas por que a minha preocupação em enxergar dessa forma? Porque quando a gente não tem
não tem padrinhos, quando a gente não tem uma família já bem estruturada, qualquer passo que a gente dá, a gente tem medo. Qualquer passo, será que vão me julgar, vão me reconhecer? Será que vão me abraçar? Será que eu vou dar certo? Né? E aí que tá todo aquele enfrentamento. E aí, aos poucos, com muito esforço, com luta, a gente vem avançando na cidade. Com 1 ano e meio, eu assumi a presidência da Comissão de Comunicação da OAB. Eu me recordo. 1 ano e meio já pós-formado. Eu era jovem advogado, com 1 ano e meio e assumi, na época, ficaram meio na dúvida se deixava eu na presidência ou não. E aí a gente entregou, você que é da comunicação, você que é lá nas televisões, o programa TV OAB Guarulhos, exibido pela TV Guarulhos. Um grande marco na história da advocacia. Você foi idealizador desse programa? Idealizador e o apresentador âncora do programa. Que bacana. E aí, o que a gente fazia? Evidenciava o trabalho da nossa subseção. Quando tá ali, doutor, numa frente importante do direito do trabalho, do direito penal, da área do consumidor, algum projeto importante que a OAB está tocando, a gente dava ênfase ali para levar para a sociedade o que está acontecendo, para mostrar uma OAB atuante, para mostrar que é uma OAB inerte. E aí valorizando também o trabalho de cada um dos colegas que se dispõe a trabalhar de forma voluntária. Sobre os trabalhos da OAB e dos colegas, é isso? Da OAB dos colegas. Esse foi o objetivo desse projeto. Quando eu iniciei na comunicação da OAB, vamos ser sinceros, a OAB ela era distante da sociedade. A sociedade sabia da existência, mas não tinha um acompanhamento. O que eles fazem? O que acontece? Por exemplo, não existia Instagram. Em 2017, eu criei o Instagram da OAB Guarulhos. Com esses dedinhos aqui, ó. Pensamento lá na frente dizendo, isso vai ser o principal canal de comunicação. Visionário. E aí, o que é hoje? 10 mil e poucos seguidores lá. Tudo que faz a OAB, o presidente, todo anúncio, portarias, todo anúncio divulga, como se fosse um diário oficial no Instagram. Então, assim, hoje é útil. Por quê? Virou o jogo. Todo mundo tá na internet. É o Tribunal de Justiça, o Ministério. Então, o que a gente fez? Deu luz à advocacia, a OAB para fora. Hoje a OAB, ela é vista, ela é lembrada, né? É lógico que a gente tem algumas, né? Não vou negar. É vista e lembrada, mas tem várias questões ainda que não estão sendo abraçadas. Então a gente acredita que o canal existe, mas a atuação precisa ser mais forte. Esse é um ponto muito importante que o Felipe está levantando, Cícero, que nós conversamos no nosso primeiro encontro aqui. Da necessidade do resgate da dignidade do advogado. Então esse é um papel muito importante da OAB. Hoje, muitas vezes, o advogado, a advogada, ele é mal visto pela sociedade. Porque a mídia acaba desenhando um personagem que não é real. Obviamente que em qualquer instituição existem os bons e os maus profissionais. Justo. Muito antigamente, né, aqueles que nos antecederam, o pessoal da antiga advocacia, da advocacia clássica, eles comentam como o advogado era respeitado na sociedade. Então, eu vejo que esse projeto do Felipe, ele surgiu justamente buscando o quê? O resgate dessa dignidade. Dando uma oportunidade, abrindo um canal para que a OAB pudesse conversar com a sociedade. E conversando com a sociedade, nós temos o quê? Um efeito positivo no sentido de viabilizar até novas contratações para esses advogados. Então, essa sua criação, esse seu projeto foi muito importante, mas eu te pergunto uma coisa. O projeto foi dado sequência a ele? Eu fiquei na presidência, Miri, até 2020, né? Onde ali eu assumi a função de assessor da presidência para assuntos legislativos, que seria uma outra frente. A partir do momento que eu saio, então, na presidência da comissão, o projeto é finalizado. Não por mim, porque a subseção não achou mais pertinente isso. Não achou pertinente continuar conversando com a sociedade. Se fechar em si. Você percebe que é o quê? É mais no tom, muitas vezes, não sei, posso estar errado, de vaidade do que realmente de validação do que foi bom, do que é bom, mas é porque o doutor Cícero foi o doutor Medina, o doutor Felipe que fez, que instruiu. Então, assim, a preocupação, eu acho que talvez maior é não efetivar o que de fato é bom, o que garantir. Porque a gente tinha uma parceria forte.
com a TV Guarulhos, né? A gente, outra iniciativa pioneira que na nossa comunicação, tem até matéria no jornal, a gente começou em 2016 a transmissão ao vivo de todos os atos da OAB. Então, assim, a gente transmitia sessão de desagravo público para realmente publicidade, porque uma sessão, doutor, com todo respeito, eu sou literalmente um crítico nato, mas a verdade sincero. Qual é o sentido de você fazer uma sessão de desagravo público de um advogado que for ofendido na sua profissão? Perante a sociedade, né? Se é só na casa da advocacia para advogados. Qual é a necessidade? A sociedade tem que saber. A sociedade tem que saber que o juiz da terceira vara fez isso. A sociedade tem que saber que é isso. Porque, de certa forma, vamos ser sinceros, não tem embaraço nenhum para a autoridade que ofendeu um cafezinho lá dentro da OAB. Não tem embaraço nenhum. Então a gente fazia transmissão para envergonhar mesmo, a verdade é essa. Por quê? Porque senão a gente não consegue ajudar a advocacia. Eu diria, me permite uma parte, que não é nem para... Eu não colocaria a palavra envergonhar, né? Mas... Eu gosto da palavra assim, você trazendo publicidade para aquilo que é feito nos bastidores, você está jogando luz sobre um assunto que é de interesse da coletividade jurídica em geral. Bom, da sociedade, de alguma forma, até é interessante para saber como funciona. Mas nós temos uma sociedade jurídica que precisa ter esse acesso. Sair só daquele nicho, daqueles poucos que estão no desagravo, porque ele é um desagravo público. Isso. E se ele é público, pelo menos que atinja a publicidade para a sociedade jurídica da cidade. E essa é realmente a intenção do legislador quando criou essa figura, né? Agora, é muito triste, Felipe, essa informação que você nos trouxe aqui. Por quê? Você criou um projeto que estava fazendo a diferença. Você criou um projeto onde você viabilizou o resgate da dignidade do advogado e esse projeto foi abandonado por questão de vaidade, foi o que você disse? Talvez seja, doutor, porque não tem motivo, né? Agora, eu lembrei, doutor, além dos agravos, a gente tinha a transmissão ao vivo das palestras. Quantos colegas falou para mim? E aí, Felipe, mandava uma mensagem, né? Eu não vou conseguir chegar a tempo, mas estou acompanhando aqui do carro, aqui estou voltando no escritório. Que bacana isso. Não vou perder. E ficava gravada. Então, aquele colega que eventualmente não conseguia, ele chegava em casa e assistia a palestra. Eu tenho, depois eu até mando o link, tem vídeos gravados de grandes figuras que foram até a nossa OAB fazer a sua palestra, inclusive hoje que não estão mais entre a gente, que guardamos a lembrança, e isso mostra que é a valorização da nossa classe. E aí, sabe como eu fazia? Só para mostrar para você a iniciativa. Era um tripé meu, com o meu celular próprio, com o meu sinal de dados móveis. Porque a OAB... Você bancava do próprio bolso. Eu bancava, eu corria. Quantas vezes eu fiquei sem jantar para poder garantir a transmissão ao vivo da palestra. Então tá explicado, né? Na verdade, o projeto tinha o carimbo Felipe Hilton. Perfeito. Essa é uma boa colocação. Era um projeto que a OAB se beneficiava, mas era um projeto que você estava encabeçando e era seu, porque você estava bancando o projeto. Até onde, me desculpe se eu entendi errado. Você bancou o projeto. Você sabe que na época eles enxergaram isso aí? Não. Era tão natural. Fazia por amor, né? Mesmo, né? E acontecer, eu não enxergava. Hoje eu vi que eu estava bancando acontecer. Mas além desse projeto, Felipe, eu tenho conhecimento que ele tem tido outras atitudes importantes aqui para viabilizar o exercício da advocacia em Guarulhos. Eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre esse projeto. Eu fiz a lição de casa. Você fez? Fiz. Anotei. Eu fiz a lição de casa, né? Eu conheço o projeto. O bom entrevistador, ele tem que fazer a lição de casa, pelo menos, para não deixar o entrevistado, né, no vazio dos melhores, das melhores etapas. Eu vi aqui que você tem como projetos pessoal, você foi idealizador e criador de projetos de lei que incluem no calendário oficial de Guarulhos. É isso, né, doutor? Alguns? Eu queria que ele falasse aquela do fácil. Então, esse é importantíssimo para nós. Mas deixa eu levantar a bola do nosso entrevistado, porque ele não é qualquer um. O doutor Felipe, ele criou o projeto. A Bia tá dando risada, é Bia, né? O Dia de Defesa das Prerrogativas da Advocacia de Guarulhos. É um projeto que você levou para a Câmara. Isso. Na verdade, assim, doutor, esse projeto,
essa data é o marco que nós, em 2000 se eu não me engano, ali em 16, tivemos ali uma manifestação dentro do Fórum Civil contra ações da juíza da 8ª Vara Civil. Então a gente reuniu naquele momento 150, Márcia Blanc, 150 advogados para poder protestar contra, né, um protesto pacífico. Né? Umas coisas absurdas. Ela, enfim, cometia diversas questões, inclusive foi removida da comarca, né? E aí, quando se deu essa data, eu pensei, a gente precisa guardar esse momento para a história, em defesa das prerrogativas. Foi aí que eu pensei o projeto de lei, que é de defesa das prerrogativas da advocacia guarulhense, para guardar essa data, que é a data escolhida, eu não me recordo agora que a data escolhida do dia do evento, para a gente guardar como lembrança oficial em Guarulhos. Apresentou o projeto, foi aprovado. Isso. Aí o que a gente fez? Imortalizou aquele momento. Escrevi o projeto, procurei o vereador, ele concordou, assinou, foi para as comissões, eu fui em todas as comissões, garanti a aprovação. No dia do plenário, eu conversei com todos os vereadores, falei para eles aprovarem, assim, busquei sustentar o motivo pertinente da aprovação e foi dado a aprovação. Teve um projeto... Não, mas calma. Tem mais. Você vai me falar também do projeto O Dia de Defesa da Mulher Advogada. Fala dele um pouquinho. Fala desse? Fala. Dia de Defesa da Mulher Advogada. Né? A gente sabe que quando falamos sobre isso, parece que a gente está meio que diferenciando, né? Homem e mulher, mas não é isso. A gente sabe a jornada dupla que uma mulher advogada faz. A gente sabe as dificuldades e ainda, doutor, no século que estamos, 21, não é isso? A gente sabe as dificuldades enfrentadas no judiciário, perante as autoridades, até de preconceito, até de achar que é mais fraca na profissão ou não. Então, a gente quis realmente consolidar. Essa observação é importante. Essa semana, se eu não me engano, saiu uma pesquisa nos jornais de São Paulo, não me recordo agora se Folha ou Estadão, que aponta que, infelizmente, ainda hoje, a mulher advogada, ela ganha menos do que o homem. Então isso é triste demais. Foi uma pesquisa real. E o advogado negro também. Então, são preconceitos que, infelizmente, se refletem dentro da nossa ordem, que é defensora do Estado Democrático de Direito. E percebam aí duas bandeiras essenciais de defesa da ordem. Sim. Né? O tratamento distintivo para a mulher e para o advogado negro, que o doutor Medina está dizendo aqui, que na entrevista os dois constam como... Na pesquisa. Na pesquisa constam como ganhando menos do que os demais advogados. Absurdo isso. E isso é uma bandeira que a nossa ordem deveria estar defendendo, não é mesmo, meus amigos? Quando a gente coloca situações como essa, doutor, parece que tipo assim, é inútil. Mas cada pequeno passo que se dá em valorização da advocacia, ele só fortalece. Então, quando a gente tem uma situação como essa, hoje a advocacia, ela é maioria formada por mulheres no estado de São Paulo. E, vamos ser sinceros aqui, guardado cada uma as nossas proporções de qualidade técnica, enfim, a mulher, ela é melhor tecnicamente do que o homem. Isso é verdade. Ela é uma pessoa que é dedicada a isso. Então, faz com que a gente precise realmente reforçar a cada dia para poder enfrentar essas bandeiras. Nós temos que equilibrar essa balança, né? Eu sou totalmente contra essa questão de o homem ganha mais, o negro ganha menos. Não, somos todos seres humanos. Então, tem que haver, sim, o equilíbrio dessa balança. Mas o desequilíbrio existe e cabe a nós, enquanto advogados, enquanto instituição, mudarmos esse cenário. Justo. Doutor Felipe, aqui também, ó. Não vamos esquecer que o nosso tempo aqui é de podcast, hein? Rapidinho. Nossa conversa para 5 horas ininterruptas. Mas nós temos que ser técnicos aqui, senão a diretora já vai cortar meu pescoço. Você também tem um projeto Corrida da Caminhada OAB e Congresso da Advocacia de Guarulhos. Fala rapidamente desses projetos para a gente, porque é importante você, como nosso entrevistado, os nossos colegas, amigos e amigas, saberem um pouco mais desses detalhes. Em resumo, eu levei para a Câmara eu na Câmara estar considerado defensor da advocacia. Que bom, poxa. Porque o pessoal fala, Ótimo. nos bastidores, só você fala de advogado aqui dentro.
Por quê? Porque a corrida e caminhada é um fato que já acontece na cidade. Isso mostra que deveria continuar. Então a gente levou isso, consagrou, já é lei, já descumpriu a lei, que a gestão atual já nem está observando a data de setembro, já marcou desse ano em agosto. Então essas corridas que nós temos anual foi um projeto seu? O projeto da corrida não, é da Comissão do Esporte. O projeto de lei de garantir no calendário do município como evento oficial é um projeto meu. Parabéns. Tá? E o Congresso da Advocacia para acontecer todo ano. Então tá lá na Câmara em tramitação. Agora vamos falar do Fácil Pro. Esse é importante. O Fácil Pro, Bia, rapidinho. O Fácil Pro, para quem não conhece. Estamos no prazo, doutor. Fica tranquilo, defenda seu projeto, mas não muito à vontade, porque advogado muito à vontade é complicado. Eu te pergunto, você conhece o Fácil Pro? Nunca ouvi falar. O que é o Fácil Pro? O Fácil da Prefeitura de Guarulhos, né? E eu defendi em 2020 que tínhamos que ter um atendimento exclusivo para a advocacia. Justo. Um guichê específico, uma servidora que tem um pouquinho mais de capacidade ali, técnica ali, de pesquisar antecipadamente o assunto, para o advogado ir até o Fácil e resolver. Ele está ali Para que seja levando fácil, bandeiras. Ó, quando você vai no Fácil, você já resolver parte administrativa, você visualizar um processo administrativo lá, você está indo defender o cidadão da cidade de Guarulhos. Justo. Ou seja, você precisa... Eu defendi isso aí por quê? Porque a sociedade, o advogado que vai lá, ele defende 1, 2, 3, 4 cidadãos no mesmo ato. Ele tá ali junto, naquela correria. E aí que tá? Ele vai pegar uma senha do Fácil e vai ficar o dia todo lá só para resolver? Não. Sabe como acontece hoje? Foi considerado, a gestão aplicou, inclusive parabeniza a Prefeitura de Guarulhos, a gente tem que dar mérito a quem fez acontecer, a Prefeitura, o governo atual, o governo Guti que fez. O que acontece? A gente hoje tem um atendimento exclusivo de 1 hora. O advogado faz o cadastro pela internet, fala do assunto que vai tratar, vai no dia e horário marcado, não perde tempo. Eu tenho inclusive um vídeo que eu publiquei nesse sentido para mostrar o funcionamento. Isso funciona? Funciona e é Bom prático. saber, porque eu sempre tenho algumas demandas na prefeitura e eu nunca soube que eu tinha essa facilidade para atuar. Se tivesse a TV OAB, você saberia. Se tiver. Justo. Não, e tivesse publicidade para a TV OAB também, né? Não, mas assim, você sabe que Mas é porque talvez também esse projeto tenha o carimbo do Felipe. Você sabe que a OAB não Então, talvez não seja bom, interessante. verdade. sabe que a OAB não divulgou isso aí, não? Não divulgou. Ela não divulgou esse projeto do... Mas por quê? Porque tem Fácil o seu Pro? carimbo, entendeu? Divulgou. Tristes. Pergunta lá, você sabia, doutor? Você sabia por mim que você... Então, mas aí a gente está entendendo, então, que há que tem um desinteresse político por trás de divulgar um projeto Sabe o que é seu. acontece? Na prática, doutor, vamos ser sinceros aqui, todo mundo ali que estamos aí, advogados, enfim, podemos, de certa forma, ter nossas pretensões, ter nossa parte política também. O que não pode é isso influenciar no coletivo, no benefício do coletivo. Saber dar nome a quem fez, a quem correu atrás. E a dificuldade hoje da gestão é isso, saber reconhecer. Porque, ainda que não seja você que fez, você tem que chamar quem fez e falar assim, existe o projeto. E esse foi o detentor desse projeto. Aliás, né, doutor Felipe, eu acho que é uma estupidez de qualquer gestão simplesmente jogar no lixo tudo aquilo que foi construído positivamente na gestão antecedente. Eu acho que o gestor inteligente é aquele que pega tudo de positivo da gestão antecedente e melhora ela para que ela fique ainda mais acessível para todos nós profissionais do direito. Ah, doutor Medina, não é fundamental que se pegue projetos que já existem como sucesso e melhore eles e não abandone? É o que eu imagino. Eu tenho participado da UAB desde do ano da minha formação. Então, eu participei de comissões do Trombete, depois da Joinice, depois do Ayrton Trevisan, do Alexandre de Sá, depois eu fui conselheiro da Ordem. E independentemente... Você foi conselheiro estadual, que eu sei, né? Então, independentemente do time que ganha, você continua sendo advogado. Então, o advogado não é o seu inimigo. Isso que eu fico muito chateado em ver uma gestão onde não reconhece um projeto, vários projetos de valor construído por um advogado que estava ali ao lado dele. Então eu não vejo isso como inteligente. E eu vejo isso como um desserviço para a nossa ordem. Nós estamos num momento importante esse ano, Felipe. Esse ano
é o ano de eleição, né? Então é um momento onde o advogado, onde a advogada terá de refletir sobre o futuro da nossa ordem. Você, como uma grande liderança da jovem advocacia, como que você vê esse cenário atual? Ó, Medina, eu vejo com preocupação porque a gente tem tido já algumas conversas aí com alguns advogados, jovens advogados, e assim, é quase que de maneira de quase todos respondem da mesma forma. Eu não tenho assistência alguma com a AOB, então eu vou lá, pego minha carteira e vou embora, né? Então, às vezes pode parecer, você é advogado, você se vira, né? Formou, né? Teve a sua AOB, então a palma... Te joga aos tubarões e fala, aprende a nadar. Ó, Mais ou menos isso. Doutor, a gente estuda, a gente passou na ordem, a gente é capacitado. Só que o jovem advogado, ele tem dúvida. Ele vai pegar o primeiro caso, ele não sabe como aborda com aquele cliente, como chega no fechamento. E quando pega, ele não sabe, tem dúvida para fazer o processo. Ele tá tudo ali na mente dele, mas como que ele tem tanta informação, ele não sabe que nesse processo ele só usa isso aqui. O resto não precisa, porque isso aqui é só isso. Então, essas dúvidas, esse feedback, essa interação... Por exemplo, a gente vê uma comissão da Jovem Advocacia marcando encontro para fazer um que tem falado hoje na gestão, como fortalecer os elos. Você quer segurar a galera para a campanha. É isso, fortalecer os elos. Fortalecer o quê? Fortalecer os elos é pegar na mão. Fortalecer os elos é chegar e falar assim, doutor, e aí, esse processo aí, quer que eu reviso? Fortalecer é isso. Por quê? Porque a advocacia, ela quer ser ajudada. Ela precisa ser ajudada pela OAB. A jovem advocacia. A jovem advocacia, precisa. Doutor, se ela não for abraçada, doutor Medina, e aí você como uma liderança da advocacia, porque eu enxergo isso em você. Eu vejo que você aí é uma pessoa de credibilidade na sociedade, que enfrentou tantas situações e se manteve íntegro e de pé. E você, eu repassando isso para você, é para você entender a preocupação que eu tenho com a jovem advocacia, doutor, porque hoje, graças a Deus, eu contei um pouco da minha história, enfrentei o que eu enfrentei, e graças a Deus eu me mantive de pé. Mas pelo caminho eu vi um monte de gente parando, um monte de gente desistindo, e vejo quantos hoje vão desistir ainda, se continuar desse jeito. Porque bate palma, abraça, tirar fotinho, entrega de carteira, um momento mais especial. Só que na outra semana, sabe o que acontece? Eu convidei um jovem advogado para dar ênfase no trabalho dele, com 2 anos de profissão, para ir num programa de televisão, nervoso, nunca foi e tal, sabe o que aconteceu? Ele colocou uma palavra mal colocada ali, dizendo, eu vou até colocar, repetindo aqui, tomara que a OAB não faça nada contra mim, já pensou? Fizeram contra ele. Não, se fizer, eu sou seu advogado. Fizeram assim contra ele, doutor, ele falou assim, olha, porque eu acho que a gente, na verdade assim, a gente tem, a advocacia tem um certo medo da OAB, a gente na verdade vende produto, é como se fosse a reclamação trabalhista e tal. Sabe o que a OAB fez? Abriu um expediente, um processo disciplinar contra ele. Eu tenho aqui no Zap para provar e tenho as conversas que ele me chamou para ajudar a defender ele. Que absurdo. Uma palavra mal porque colocada, ele se manifestou de uma maneira inocente, sem desmerecer a classe, sem desmerecer a OAB, sem desmerecer a profissão. Aí, esse rapaz aí, o que ele sente? É assim que vai ajudar a jovem advocacia a crescer, doutor? Entendeu? Não vai. Entendeu? Aí eu chamo de novo... Quando você tem um tribunal punitivo, mais efetivo que a estrutura de apoio, tem algo desequilibrado. Tem algo que está errado. Doutor, tem que chamar ele. Doutor, vamos bater um papo, vem aqui tomar um café. Vem conversar com a gente aqui, pra você entender algumas coisas. Participação no programa. Precisa ser acolhido, não punido, né? Parabéns, inicialmente. O pessoal comentou sobre uma frase, deixa eu dar uma orientada aqui. Na próxima, você se... Permita ao menos que ele se explique, né? Que ele coloque, que tem oportunidade de se justificar. Para mim, é nem ofensivo, de certa forma, mas poderia dar um abraço. Aí vem o quê? Um processo para responder. Tô fazendo... Com 2 anos de advocacia. Traumatiza, professor. Traumatiza. Entendeu? Eu não concordo com isso aí. Eu falo claramente. Quando solto um post disso aqui, quando eu solto um vídeo disso aqui, eu tenho um limite assim. A Bia já tá ali, tá... Não, tá tranquilo. Não, ele tá falando da Bia porque é a nossa diretora aqui, a nossa produtora. É brava, gente, vocês não imaginam. Agora, eu vejo isso no meu dia a dia. Né? A necessidade do quê? Do jovem ser acolhido. Eu leciono
há mais de 20 anos aqui em Guarulhos, já lecionei nos maiores cursos jurídicos de São Paulo, no Marcato, DIEX e vários outros. E eu percebo assim, quando o aluno ele sai da faculdade, ele passa no exame de ordem, ele tem a teoria, mas falta o quê? A prática, a experiência do dia a dia. E é o dia inteiro no escritório, já há anos. Professor, me ajuda nisso, naquilo. E eu tenho um prazer imenso em auxiliar. Então, isso é um papel que a OAB deveria fazer. Mas dando César ao que é de César. Mas não tem a escola da advocacia? Como funciona essa questão da escola? Então, a escola da advocacia existe. O projeto, a doutora até conhece. É um projeto onde se tem uma semana falando de algumas questões mais práticas da advocacia. Mas é efetivo? Para mim... Auxilia realmente? Em 2015, quando a gente pensou as mudanças... Porque esse projeto aí foi pensado também por gente, viu? É que hoje o pessoal desmerece tudo. Mas a campanha de 2016 do Dr. Alexandre Sá, a gente que organizou todos os projetos ali para apresentar. E aí ajudou, logicamente. E aí o que acontece? Naquele momento foi bom. Só que é insuficiente. Entendi. Insuficiente. Precisaria mais. A gente precisa ter um canal, como se fosse um observatório jurídico, um observatório da advocacia, melhor dizendo, para que ele possa servir de amparo e auxílio àquele advogado que tem dúvida, seja para recolher as custas, seja para poder fazer o direito, seja um andamento processual, seja uma correção de um processo. Hoje nós temos grupos de bairros formados por advogados. Eu participo de alguns e eu vejo. O advogado tem dúvida, ele joga ali. Ele fala, gente, aconteceu tal coisa, alguém pode me falar como que... De verdade, doutor, ali não é um canal para isso. Ali não é canal, sabe por quê? Porque desmerece até a atuação desse profissional. O outro fica olhando e fala, pô, ele não sabe disso aí. Felipe, partindo para o fim, eu te pergunto, o que você espera da OAB nos próximos anos? E o que a OAB tem feito por você? Vou responder a segunda primeira. Por mim, a OAB nunca fez nada. Eu fiz pela OAB. Eu cresci na advocacia pelo Felipe. Agora, senti falta da OAB junto comigo. Eu esperava mais da OAB. Eu esperava um abraço. Eu esperava ela acompanhar a minha evolução. Me dar os primeiros passos, principalmente. Eu achava outra coisa da OAB. E aí, eu quis entrar para poder algumas coisas eu entender e outras coisas eu vou começar a ajudar, porque eu sou um cara para frente, proativo, e ajudei muito. No final das contas, fui desprestigiado e jogado no lixo. Né? Hoje, o que eu espero para o futuro da ordem? Eu ainda tenho, eu sou um cara empolgado, acho que tá vendo aí, né? Eu sou uma pessoa assim, que não desisto nunca. Por mais que eu possa muitas vezes dizer assim, não, deixa pra lá, enfim, mas quando eu olho a Maria, o João, a Fernanda, eu falo, algo precisa ser feito. A OAB precisa ser mais proativa. O abraço precisa ser constante e um abraço fraternal e eterno. Por quê? Não existe como você considerar uma entidade onde você tem disputas internas e onde... Que privilegiam o pessoal em detrimento do coletivo. Eu já ouvi de jovem advogado falando assim, vou para a reunião, parece que o presidente de comissão quer mostrar que ele é o top. Ele quer ser o tal, ele quer vaidade ser da vaidade da foto. Não é isso. Tá ali para servir para ajudar, pô. Logicamente, de maneira automática, aquela pessoa se destaca. Agora, o que nós temos hoje? Totalmente hoje, vou fazer uma crítica. Nós temos uma gestão que vem vindo rodando em meia dúzia. Temos 7 mil advogados. Eu acho que só 6 podem fazer gestão da OAB. 7 mil advogados. Doutor Medina não pode fazer gestão da OAB por quê? Você é uma pessoa íntegra, capacitada, que tem muita a entregar. Doutor Cícero, Felipe, Fernando, não pode. Ou seja, não, mas aí, não o quê? Quer que fique só em 6? Aí um que era secretário, vira vice, vira presidente, vira vice, vai para São Paulo, volta para Guarulhos, esquece, já contribuiu, passa o bastão. Obrigado, doutor. Joia, Deus abençoe. Bola para frente. Eu fui presidente da comissão por 5 anos. Quando eu achei que eu já estava no meu limite, podia entregar mais, mas dizendo, tem que oxigenar. Passei o bastão para minha vice, doutora Natália, na época, e assumiu a presidência da comunicação. Bem, doutor. Entendeu? Bom, como o nosso tempo é um tempo escasso, nós temos que encerrar.
Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento de coração muito especial pelo Dr. Felipe, para o Dr. Felipe Hilton, que disponibilizou o seu tempo preciosíssimo, como de todos nós advogados, para trazer um pouco mais de informação sobre tudo isso que envolve a nossa OAB, principalmente a OAB Guarulhos, dada toda essa gestão que ele teve, esse contato direto, e trazer para nós essa experiência, trazer inclusive, doutor, a possibilidade, você é um exemplo de que sim, é possível quando se quer. Você criou projetos, você abraçou a causa e levou adiante. Eu te agradeço por toda a sua dedicação na OAB, mas acima de tudo, eu te agradeço por ter aceitado o convite de estar aqui conosco no Reflexões Jurídicas. Medina, com você. Eu quero deixar aqui consignado o meu carinho, a minha admiração por você, o meu orgulho de ver um ex-aluno fazendo a diferença na OAB, fazendo a diferença na sociedade. E eu tenho certeza que tudo que nós conversamos aqui nada mais é do que sementes que estão sendo plantadas para que essa nossa comunidade de advogados e de advogadas de Guarulhos reflitam. Reflitam e respondam para si mesmo. O que a OAB tem feito por você? Doutor, quer fazer suas conclusões, por favor? Só agradeço aqui ao doutor Cícero pelas palavras, doutor Medina pelas palavras do convite, uma grande liderança da nossa advocacia. E a pergunta é a mesma, doutor. O que a OAB tem feito por você? Isso, esqueça, muitas vezes, apenas um momento de confraternização, uma festinha, esqueça, muitas vezes, o cumprimento. Agora, no seu dia a dia, nas suas dificuldades, quando você está no seu quartinho lá, escrevendo o seu processo lá, o primeiro cliente, a OAB sabe que você existe? Ela te ligou? Se você desistir, ela sabe que você desistiu? Ela sabe, doutor, qual que é o seu logotipo ali que você tentou criar, o primeiro? Eu sei disso porque eu passei. E eu sei como foi sacrificante para mim. Eu sabia que eu estava sozinho, eu sabia. Se eu desistisse ali, já era. É mais um para a estatística. Perfeito. Doutor Felipe, muito obrigado. E você sempre será muito bem-vindo ao nosso programa Reflexões Jurídicas. Até a próxima, pessoal. Obrigado, Felipe. Isso aí.